Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Tem gente que acha que a aposentadoria por invalidez é definitiva. Mesmo agora, com a derrubada do veto, será que ela é definitiva? Será que você vai receber ela para sempre? Olha lá, vamos trazer atualizações aqui e tirar as principais dúvidas, porque a aposentadoria por invalidez ela é concedida aos segurados em decorrência de doença ou acidente, que são considerados total e permanentemente incapazes de realizar as suas funções habituais e não tem possibilidade de reabilitação em outra função. Mas aí eu pergunto para o INSS, então por que está cheio de aposentado por invalidez na reabilitação? Pois é, agora veja bem, esse benefício, nós colocamos uns vídeos atrás falando com relação ao teste MED, a aposentadoria por invalidez não, ela exige, por exemplo, a perícia presencial realizada pelo INSS, tá? E ela pode ser revista periodicamente. Ah, mas não pode mais por causa da derrubada do veto. Sim, ela não pode mais presencial na incapacidade, mas na documentação ela pode. Inclusive já falamos isso com relação a essa triagem que está sendo feita. Esse seria um pente fino atualizado, tá? Seria um pente fino digital. Não pode mais convocar em massa aquele monte de segurados aposentados por invalidez nem do BPC, mas pode-se fazer a triagem documental. E se tiver algum problema ou inconsistência e eles acharem que é fraude, você é chamado no INSS. A própria natureza da aposentadoria por invalidez, ela não é definitiva. Mesmo após a concessão, o segurado pode ser convocado, tá? Isso antes, né, da derrubada do veto. Em alguns casos, é o que eu falei, pode ser chamado. Essa derrubada de veto beneficiou quem tem doenças, por exemplo, incuráveis, doenças terminais. Agora, por exemplo, quem está fazendo um pedido agora de aposentadoria por invalidez, que tenha essa doença, ele não é dispensado da perícia, ele tem que passar pela perícia. E aí? Essa condição, o perito é que vai dar se ela é definitiva ou não. A legislação prevê que o INSS pode convocar, no caso aí, tendo algumas exceções, mas no caso de documentação, inconsistência, suspeita de fraude, denúncia, pode. De acordo com a Lei 8.213, aposentado por invalidez, ele deve se submeter às convocações do INSS. Como nós falamos, há exceções, tá? Há exceções. Antes da derrubada do veto já tinha a exceção para quem tem mais de 60 anos, quem tem 55 anos ou mais e recebe o benefício há mais de 15 anos, e portadores do HIV. Tá? De vez em quando o HD aqui dá uma misturada, pessoal, é muita informação, não é mole não. Na prática significa que para se tornar definitiva, a pessoa teria que ter mais de 60 anos. Agora, como o veto ela é definitiva, ela não é definitiva. Tá? E o INSS também tem que prestar atenção que além da idade e o tempo de benefício, existem situações que é o que o veto demonstrou, que é considerado irreversível para o segurado. E especialmente aquelas doenças gravíssimas, degenerativas, estágio terminal, por isso que veio o veto. Nesses casos, a lei protege. Não tem como você ficar chamando toda hora uma pessoa para passar por perícia nessas condições, e não tem nem porquê, se a condição é irreversível. Agora, tem muita gente que, por exemplo, quando tem a concessão do benefício, olha lá, código 32. Teve gente que já teimou comigo aqui nos comentários que o código 32 é porque é definitivo, acabou. Ninguém pode tirar isso até antes da derrubada do veto. Não, é definitivo porque tem o código 32 e eu já esclareci. O código 32 só quer dizer que, por exemplo, o acidente ou a doença que gerou o benefício de aposentadoria por invalidez, ele não é ligado ao trabalho dessa pessoa, desse segurado. Não é o nexo causal, né? O acidente foi dentro da empresa e aposentou por invalidez. Não. O 32 identifica que você pode, num dia de folga, ter se machucado, ter caído, jogando bola, ter adquirido uma doença que não está relacionada ao seu trabalho. É isso que quer dizer. Mas tem gente que vem aqui, não, porque é definitivo. Uma das maneiras de você transformar a aposentadoria por invalidez definitiva, principalmente quem já está no mercado de trabalho há muitos anos, é somar o período de afastamento que você tem do INSS com o período de contribuição. Hoje você tem a modalidade, né, de idade, pontos, e ver se você já tem direito. Tem o simulador no portal Meu INSS. Só que não vai constar o período de afastamento, se você ainda está aposentado por invalidez. Por quê?
Porque tem que ser períodos intercalados. Para você saber, olhar lá no CNIS seu e estar esse tempo de afastamento constando no CNIS, você teria que voltar a contribuir com o INSS. Então você teria que ter uma alta, ou não estar mais recebendo o benefício, e pagar uma contribuição, que aí dá o intercalamento, e esse tempo vai ser computado no seu CNIS. Ele vai aparecer no CNIS. E aí você tem uma projeção melhor, porque aí lá no CNIS já vai mostrar para você, no simulador, o tempo que falta, a idade, pontos, tem tudo isso hoje, tá? Hoje, com a digitalização dos serviços crescentes no portal Meu INSS, os processos também de revisão passaram a ser feitos de forma mais rápida, segundo o INSS, tá? Outra questão que contribui aí é a concessão judicial. Quando a aposentadoria ela é obtida por meio de decisão judicial, geralmente a perícia era feita, né, na Justiça Federal por um perito judicial nomeado pelo juiz sem vínculos com o INSS. Isso dá uma credibilidade muito maior, né? E outra, na Justiça é levado em consideração idade, escolaridade, condição social, familiar, tem tudo isso, tá? Muita gente não consegue no primeiro pedido aposentadoria por invalidez no INSS, aí passa a receber o auxílio-doença. Mas a pessoa, ela tem uma doença que não tem cura, não tem, progressiva. E aí, o perito consegue o auxílio-doença. Você pode entrar na justiça pedindo aposentadoria por invalidez? Pode. Se cessar o auxílio-doença, você pode entrar na justiça pedindo para fazer a conversão do auxílio-doença em aposentadoria? Pode, só que tem um problema. Se cessar o auxílio-doença e você entrou na justiça pedindo aposentadoria por invalidez, você vai ter que aguardar o fim do processo para voltar a receber o auxílio-doença. E aí? Da mesma maneira, se você está recebendo o auxílio-doença e entrou na justiça, você pode alegar que a alta está sendo porque você... E aí? Tem coisas que você tem que procurar um advogado, como nós sempre falamos. Procure um advogado especializado. Ele vai trazer para você todas as informações dentro da lei, pessoal. Sabe, é difícil. Ah, mas tem que pagar o advogado. É claro que tem que pagar. A pessoa estudou numa faculdade, pegar o diploma de direito. É o trabalho dele. Você trabalha de graça? Não. O advogado também não. A não ser que seja um defensor público. Mas vai no Ministério Público tentar um advogado que você vai ver. Está perto de 1 ano a fila, porque todo mundo quer um advogado, de graça, né? Só que existe esse almoço grátis, pessoal. Só que você vai comer só daqui a 1 ano. E aí? Como é que faz? Tem que prestar atenção, tá, pessoal? Há, em caso de convocação, no caso aí, depois da derrubada do veto, pode acontecer do INSS convocar. Por quê? Porque é as inteligências artificiais que estão fazendo essa varredura. Se tiver uma convocação, aí você vai falar, não, eu não vou porque derrubou o veto e o INSS não pode me convocar. Se você não comparecer, eles suspendem o seu pagamento. Então, se acontecer uma convocação por erro do INSS, você ligue no 135, avise. Se lá no telefone 135 insistirem, não, o senhor tem que comparecer, você agenda a perícia, guarda o número do protocolo, tá, do atendimento no 135. Se você for até a agência para falar que não pode passar na perícia, guarde o número lá do protocolo que você compareceu à agência. E se eles falar, não, tem que passar na perícia, você avise para o perito. Segunda derrubada do veto, eu estou ciente que não pode, tal, isso e aquilo. Leva toda a documentação. Se o perito te sacanear, vá para a justiça. Mas aí não é somente a restabelecimento do benefício. Se mesmo depois desses procedimentos você ter avisado pelo 135, compareceu na agência, falou com o perito e mesmo assim, vamos colocar, ele cessa o seu benefício, você, além de ter direito ao restabelecimento, vai entrar danos morais, vai entrar danos materiais, vai entrar tudo. E isso dentro da própria Justiça Federal pode ser solicitado. O advogado, nesse caso aí, que vai alegar, falar, ó, era a fonte de renda do meu segurado, ele não tinha outra fonte de renda porque ele está aposentado por invalidez, ele teve prejuízos morais, foi humilhado e teve prejuízos materiais, porque passou necessidade junto com a família e tal. E aí empurra até o talo no INSS sem dó nenhuma.
tá? Tem que saber lidar com o INSS, pessoal. INSS não é para amadores, eu vivo falando isso. Quem não tem conhecimento, aquele que, não, tá tudo bem, deixa lá que eles resolvem. Eu não preciso ficar assistindo o vídeo, não, que eu já sei tudo. 10, 15 minutos de vídeo pode evitar 10, 15 meses de choradeira na porta do INSS. Porque você pode ter seu benefício, seu pagamento suspenso e não saber o que você deve fazer. Eu trago aqui, graças a Deus, com toda a boa vontade, conteúdos, só que eu sempre lembro, a responsabilidade de colocar tudo isso em prática é sua. Eu não estou aqui para falar, não tem como eu fazer algo por você, a não ser te mostrar caminho, tirar dúvidas, esclarecer, passar conhecimento para você e desejar que tudo dê certo na sua vida. Da mesma maneira que eu desejo para mim, para os meus filhos, para os meus netos, que deem tudo certo na vida deles, eu desejo em dobro para todos vocês. É assim que eu termino sempre meus vídeos, né? Então vamos entrar no final do vídeo aqui. Para quem chegou a primeira vez aqui no canal, eu espero que tenha sido esclarecedor. Se não, vá fazer uma consulta na página do canal aqui. São mais de 3.600 vídeos, tudo de INSS para você. Lembre-se, eu dou a receita, o bolo é você que faz, entendeu? Tá? Então se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo. É você que ganha com isso, tá? Não tenha dúvida disso. E vocês, meus amigos e amigas, que Deus abençoe a vida, a casa, a família, tudo na vida de vocês, tá? Tudo de bom, amor, saúde, alegria, harmonia, paz. Tá difícil nesses tempos, mas vai passar, com fé em Deus, tá? Deixo aqui meu forte abraço, desejo em dobro tudo que eu desejo para mim e para minha família, que volte para vocês sempre em dobro. Deixo aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.